Quando o texto fala aqui que deveriam ser constituídos juízes em todas as cidades que os israelitas morassem, ele está falando sobre uma necessidade daquela época, mas está falando também sobre uma necessidade dos nossos dias. E alguém poderia pensar, mas eles eram um povo diferente. De fato eram. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Êxodo 19, versículo 6, nós vamos observar que esse texto diz que eles eram uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Notem, eles eram um povo diferente. Reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. No entanto, antes mesmo de entrar na terra prometida, Moisés já estabelece a necessidade de constituírem juízes e oficiais em todas as cidades que Deus lhes desse. Primeiro versículo do texto que nós lemos. E antes disso, note que antes disso essa função cabia a Moisés. Observe em Êxodo capítulo 18, versículo 13. Quem puder ler, colabore conosco. Êxodo 18, 13. O que fazia Moisés segundo esse texto? Notem, não era o povo que tinha saído do Egito, presenciado as 10 pragas, experimentado uma redenção tremenda. O que Moisés fazia? Julgava o povo. E esse texto diz que ele julgava exaustivamente, desde manhã até o final da tarde. Por conselho do seu sogro e permissão divina, esse ofício foi compartilhado com representantes do povo, escolhidos e treinados por Moisés. Vejam capítulo 18, Êxodo 18, 17 a 22. Foram então escolhidos os representantes das tribos para que estes auxiliassem a Moisés nessa importante função. Eles deveriam ser treinados por Moisés e havia algumas características que esses homens precisavam ter para serem escolhidos como juízes. Os irmãos explorarem esse texto vão perceber que eles precisavam ser homens retos, homens íntegros, homens de verdade, homens que não torcessem a justiça. Antes mesmo deles habitarem na terra, já havia necessidade do estabelecimento de juízes. Moisés julgava entre eles, depois estes escolhidos por Moisés. Meus queridos, alguns princípios nessa determinação da escolha de juízes. O texto que nós lemos disse que deveriam ser escolhidos nas cidades em que habitassem juízes de cada tribo, para que julgassem o povo com reto juízo. Quais os princípios que estão envolvidos aqui? Se deveriam ser escolhidos juízes, representantes daquelas cidades ou daquelas tribos, quais os princípios que estão aqui implícitos? Primeiro, nenhuma decisão deveria ser tomada pelos envolvidos. Os envolvidos numa causa, numa demanda, fosse qual fosse, não poderiam eles mesmos resolver essa questão. Essa questão deveria ser levada a uma pessoa, a um juiz. O juiz daquela cidade, este sim decidiria a questão. Por que era necessário que uma pessoa, à parte da demanda, julgasse? Porque era necessário que uma pessoa, à parte do problema, julgasse, para que não houvesse nenhuma paixão no juízo. E o juízo não fosse meramente um ato de vingança, para que também não houvesse parcialidade do juízo. Fosse aplicado
não o juízo para atender este ou aquele interesse, mas fosse aplicado o reto juízo, como diz o texto que nós lemos nesta noite. Alguém poderia argumentar, mas diante de certas causas pétreas da lei de Deus, o juízo poderia ser claramente estabelecido sem a necessidade de ser levar a uma terceira pessoa, sem a necessidade de levar a juízes externos e imparciais. As pessoas, diante de questões específicas da lei, poderiam elas mesmas julgar, elas mesmas aplicar a justiça, sem recorrer a um tribunal, sem recorrer ao juízo nomeado ou estabelecido naquela cidade. Muito bem, eu creio que foi esse pensamento dos que apedrejaram Estevão. Estevão passou por algum tribunal? Foi levado perante o Sinédrio, é fato. O Sinédrio julgou a Estevão baseado no depoimento de 2 ou 3 testemunhas? Julgou. Essas testemunhas estavam falando a verdade? Não estavam. O próprio texto vai nos dizer que foram escolhidas testemunhas que testemunharam falsamente contra Estevão. E ele foi acusado de blasfêmia. E ele estava blasfemando? Se nós deixarmos ao próprio homem para que este julgue, muitas vezes ele vai se precipitar no juízo, vai considerar apenas um lado, ele vai se basear, às vezes, em falsos testemunhos e ele não vai aplicar a reta justiça como estabelece o texto. As pessoas estavam certas quando martirizaram Estevão? Não estavam. Também, se acharmos que as pessoas podem aplicar a lei independente de qualquer tribunal, podemos dizer que os judeus estavam certos quando condenaram a Jesus, porque para eles o que Jesus estava fazendo era blasfêmia, mas o que Jesus fazia era blasfêmia. Nós vamos falar um pouquinho mais desses 2 casos à frente, mas tanto no julgamento de Estevão, no julgamento de Jesus, para atendermos a ordem cronológica, quanto no julgamento de Estevão, não houve justiça. Até mesmo porque houve ali uma justiça passional, tendenciosa, uma justiça que foi torcida, uma justiça que ofereceu e que se aceitou suborno, que se estabeleceu um falso testemunho, para que tanto Jesus quanto Estevão fossem condenados perante as autoridades. Seja como for, esse primeiro item vai deixar certo para a realidade dos judeus, para a realidade dos nossos dias, para a realidade da igreja. E que certas demandas nós não conseguimos resolver pessoalmente, nós não conseguimos resolver individualmente, suasoriamente, elas precisam ser levadas para juízo de juízes. Por quê? Porque muitas vezes, embora sejamos criados para nos relacionar, as relações humanas se tensionam. Precisam ser mediadas por uma pessoa que, sem qualquer emoção, sem qualquer paixão, sem qualquer ódio, sem qualquer parcialidade, seja capaz de discernir aquilo que é correto. Então, nesse primeiro ponto, estabeleçamos alguns conceitos muito importantes. Primeiro, é impossível vivermos numa sociedade sem qualquer relação, sem qualquer código legal ou sem qualquer norma legal. É necessário um conjunto de leis. Elas funcionam para um país, elas funcionam para uma igreja, elas funcionam para uma sociedade. É necessário um conjunto de leis. Segundo, é necessário que hajam juízes que zelem pela aplicação destas leis ou pela punição no caso da desobediência destas leis. Não vamos viver num local ideal onde as pessoas se autorregularão a tal ponto de não precisarem que alguém resolva uma eventual demanda que surgir. Primeiro ponto, a necessidade do estabelecimento de juízes. Então notem, para aqueles que falam que a Bíblia é ultrapassada, retrógrada, que é um livro que só servia para a cultura da época, para a ideologia da época, para as relações de poder da época, esse primeiro ponto já deixa muito claro que ela estabelece um princípio que vale para todos os tempos,
para todas as épocas. As relações humanas existem e fomos criados para elas, mas muitas vezes elas se tensionam de tal forma e de tal modo que é necessário que essa demanda ela seja levada a alguém que deve ser imparcial, que deve não ser passional, que deve julgar pelo código de leis existente, que deve julgar com reto juízo, como diz o texto da palavra de Deus. Isso valia para os juízes israelitas, isto vale para os juízes dos dias atuais, isto vale para um conselho da igreja, quando se transforma em tribunal e quando os presbíteros se tornam presbíteros juízes de alguma causa ou demanda que é trazida. É necessário julgar com reto juízo, sem passionalidades, sem ira, sem rancor, sem ódio, sem parcialidades. Um segundo princípio que é estabelecido nesse texto é que a justiça deve ser aplicada com critérios para o exercício da justiça. Bom, qual é o critério maior para que a justiça fosse exercida entre os israelitas? Qual era a norma? A lei de Deus, não é? A lei de Deus era a norma pela qual todas as questões dentre os israelitas seriam julgadas. Note Deuteronômio 17:8. O texto vai dizer que se surgisse alguma coisa difícil de ser julgada envolvendo homicídio, demanda, violência e litígio, a questão deveria ser levada ao juiz. Só ao juiz? O que diz o 17:8? (17:9) 17:9. Virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Por que deveria ser necessário não só a presença do juiz, mas do sacerdote? Para que o povo não restasse dúvidas para o povo de que aquela justiça não era nem só humana, nem puramente convencional, mas tinha participação divina também. Porque cabia ao sacerdote levita, já que eles eram representantes, né? Exatamente. Ver a lei e aplicar a lei naquele caso de demanda, litígio, né, que pudesse acontecer entre os israelitas. Qualquer decisão não podia ser baseada em achismos, não podia ser baseada em narrativas, não poderia ser baseada em visões distorcidas da lei. Por isso era preciso o juiz, por isso era preciso que o sacerdote estivesse ali presente. Isso no caso dos israelitas. E qual é o caso, ou qual é a norma pela qual nós julgamos, por exemplo, pessoas na igreja, quando são necessários esses julgamentos? Também a palavra. Testemunha, 2 ou 3 testemunhas, depois a congregação, depois Deus, né? Exatamente, mas o fundamento de tudo, a base de tudo não é o que o pastor pensa, o que o presbítero pensa, o que o diácono pensa, o que a assembleia pensa, mas é aquilo que a Bíblia diz. Tanto é que se alguém for julgado por qualquer conselho de igreja, qualquer presbitério, qualquer sínodo, ele tem tribunais para quem ele pode apelar, se discordar da sentença. Se ele achar que a forma como foi julgada não está de acordo com a palavra de Deus, ele pode apelar aos tribunais superiores. Aí vem a questão: se houver litígio, demanda, o cristão deve apelar à justiça comum em primeiro lugar ou à justiça eclesiástica? Eclesiástica. Inclusive a nossa Constituição diz que serão disciplinados aqueles que não trouxerem primeiro para a igreja, levarem na justiça comum. Porque primeiro tem que ser trazido para a igreja, para que a igreja, corrija o faltoso, quer seja mediante aconselhamento, admoestação, disciplina. Mas o primeiro tribunal que existe é o da igreja. E a igreja tem a Bíblia como norma de fé e prática. Portanto, a questão será julgada e deve ser julgada de acordo com a palavra de Deus. E para se precaver de juízes serem parciais nestes
tribunais nessas instâncias inferiores às instâncias superiores que alguém pode apelar caso ele esteja em desacordo. Pois não? Exatamente. Como disse, as relações humanas são estabelecidas por Deus, nós somos criados para ela. Mas não vivemos no mundo perfeito. Portanto, precisamos de juízes. E precisamos também de critérios pelos quais essa justiça deve ser exercida. Agora, anotem, irmãos, os 3 critérios que são estabelecidos aqui no texto. Compare com a realidade dos nossos dias. O texto vai nos dizer, ainda lá no capítulo 17, versículo 19: não torcerás a justiça. O que é torcer a justiça? É procurar interpretá-la e adequá-la a conveniências e circunstâncias. Notem, a conveniências e as circunstâncias. As nossas modernas legislações são fundamentadas sobre um dos princípios iluministas que diz: todos são iguais perante a lei. Essa igualdade é uma igualdade jurídica, ou seja, a lei que julga o pobre deve julgar o rico. A lei que julga o poderoso deve julgar também o miserável. Mas é assim que funciona? Nem sempre. Naquela época e em nossos dias, esse princípio nem sempre é aplicado. O famoso George Orwell, num livro chamado A Revolução dos Bichos, ele usou a seguinte frase: todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que os outros. Por quê? Porque nem sempre esse princípio é obedecido. Mas notem a atualidade da palavra, notem a aplicabilidade da palavra para qualquer tipo de juiz, seja um juiz eclesiástico, seja um juiz, um tribunal local, tribunal regional, tribunal federal. Não torcerás a justiça. Segundo ponto, não farás acepção de pessoas. Há uma parábola no Novo Testamento em que uma viúva pobre, ela precisa ter sua causa julgada. Os irmãos se lembram dessa parábola? O que essa viúva pobre faz para ter a sua causa julgada? Importuna o rei até ele ceder. Ela importuna o juiz até que ele atenda. Mas por que ela precisa importunar? Ele não está com vontade, né? Porque ele não estava a fim de atender. E por que ele não estava a fim de atender? Porque era uma mulher pobre. Porque ela não possuía bens. Ela precisou importuná-lo a tal ponto dele falar: olha, para me livrar dessa mulher inconveniente, eu vou atender a sua causa. Para aquele juiz, uma mulher pobre não mereceria a mesma atenção de pessoas ricas ou de pessoas abastadas. Muitos dizem que nos nossos dias realmente só vai para a prisão e permanece nela os que não têm dinheiro. Então, a justiça não faz acepção de pessoas? Serve a aplicabilidade desse conceito nos nossos dias. Escrito há quantos 1000 anos atrás? Quase 4000 anos atrás. E alguém tenha coragem de dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado. Outro ponto, não tomará suborno. Bom, que coisa mais atual do que isso? E essa questão está ligada à anterior. As pessoas, às vezes, os juízes fazem acepção de pessoas, por quê? Porque aceitam suborno. Por não ter dinheiro para subornar juízes, muitos ficam sem atendimento. Se fosse o caso daquela parábola, a viúva pobre não tinha dinheiro para subornar um juiz, ou para pagar um juiz, ainda que não fosse suborno, para pagar um juiz, muito menos para subornar. E a questão é que o suborno garante não só que os juízes atendam a pessoa que o suborna, mas que deem uma sentença favorável ao seu pleito, mesmo que não seja justa. E aí que está. Olha a atualidade da Bíblia quando ela diz o que o suborno faz. O suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa
dos justos. Vejam uma sabedoria, como nós dissemos, milenar, tão necessária nos nossos dias, com tantas aplicações nos nossos dias, né? Tanta contextualidade em nosso tempo. É necessário justiça, sim, mas é necessário uma justiça que siga estes critérios. Do contrário, não será justiça. E o terceiro ponto, a aplicação da justiça. Há alguns julgamentos na Bíblia, e eu quero retomar 2 que já citei e acrescentar mais um. O primeiro julgamento foi de uma demanda trazida por 2 mulheres que estavam grávidas e que deram à luz na mesma noite no mesmo quarto. Uma delas, após ter dado à luz, colocou a criança ao seu lado, assim como outra, após ter dado à luz, colocou a criança ao seu lado. Uma delas virou-se sobre a criança sem querer e o levou a óbito, enquanto que o da outra permaneceu vivo. Aquela que virou-se sobre o seu filho e o levou a óbito, tendo despertado e observado o que havia acontecido, silenciosamente foi e tomou o filho da outra e colocou o seu, que havia morrido, no lugar ao lado dela. Ao despertar, ambas disputavam a posse da criança viva. Uma questão realmente difícil. Por que difícil? Haviam 2, 3 testemunhas? Não havia. Mas era a palavra de uma contra a outra. Como se estabelecer esta verdade? E essas mulheres foram levar a sua causa, ainda bem que a Salomão, o homem mais sábio da face da terra. E o que Salomão fez, os irmãos se lembram? Pediu para pegar uma espada e cortar no meio. Exatamente. Nossa, que crueldade. Cortar uma criança no meio. Pega uma espada, divida no meio, metade para cada uma e acaba a demanda, né? Acaba a disputa. E aí o que aconteceu? A mãe da criança disse não, que não era mãe, disse então divida, metade para cada uma e fecha a questão. Outra disse não, dê para ela, mas conserve a criança viva. Qual é a dedução lógica de Salomão neste caso? Essa é a mãe. Por quê? Amor maternal. Eu prefiro perder o meu filho para outra do que ver o meu filho morto. E Salomão então, ouvindo isso, disse, entregue a ela porque esta é a mãe. De fato, uma questão difícil, uma demanda tremendamente complexa. Não fosse a sabedoria dada por Deus a Salomão, difícil seria resolver esta questão, mas se resolveu em função da evidência do amor maternal que a mãe tinha pelo seu filho, preferindo perdê-lo do que vê-lo morto. Então esse é um julgamento bem sucedido, né? Um julgamento, segundo diz o texto aqui, reto. O texto nos diz aqui que os julgamentos com reto juízo. Bom, o segundo julgamento foi de Jesus Cristo. A Bíblia é clara ao dizer que foram levantadas falsas testemunhas para deporem contra Jesus. E mesmo com estas falsas testemunhas, eles não achavam motivo para matá-lo. Por fim, apareceram 2 falsas testemunhas que foram subornadas, e essas testemunhas disseram que Jesus pretendia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. É lógico que Jesus não falava do templo de Jerusalém, mas senão do seu próprio templo, né? Do seu próprio corpo. Mas isto foi tido como os judeus por rebeldia, por blasfêmia. Se os irmãos quiserem conferir, Mateus 26, 57 a 68. Mas eram argumentos fracos, né? De testemunhas falsas, de testemunhas subornadas. O que valeu mesmo para condenar foi o fato de Jesus Cristo ter dito que eles o veriam na glória do Pai quando da sua segunda vinda. Desta forma, eles fecharam a questão, condenaram a Jesus. Notem, o levaram às autoridades romanas, porque na época eles não podiam matar sem que se levasse às autoridades romanas. Competia a autoridade romana dar o placet, dar o ok no julgamento religioso que eles haviam feito. E eles seguiram
A regra, levaram Jesus a um tribunal romano, sabemos que Pilatos lavou as mãos, né? E Jesus foi condenado à morte. Foi um reto juízo? O que de viciado tem nesse juízo? Eu acho que é interessante notar que todo o julgamento foi feito à noite. E nenhum julgamento, até pela própria lei, deveria ser feito durante a noite. Sempre de dia, né? Pois é, bom advogado, Caio. Cancelado o tribunal que julgou a Jesus porque não agiu conforme a lei. Além disso, nós temos a evidência de que houve falsas testemunhas, que testemunhas foram subornadas, né? E que Jesus foi condenado em função daquilo que ele disse que na verdade era verdade, né? Exato. Então eles aceitaram só o testemunho que queriam ouvir, né? Muito bem. Graças a Deus isso só aconteceu no julgamento de Cristo, não acontece mais, pessoal. Então vamos ficar tranquilos. Não acontece mais em nenhum lugar, em nenhum tribunal, né? Não acontece no Brasil também. Ainda bem. É assim que funciona. O terceiro julgamento de Estevão. Note que de Estevão é mais deplorável ainda o julgamento de Estevão do que o de Jesus, juridicamente falando. Não é que não seja deplorável o julgamento que fizeram de Jesus. Sabemos que foi deplorável, a culpa recaiu sobre aqueles que o julgaram, caiu sobre Pilatos que lavou as mãos, se caiu sobre os judeus que disseram crucifica-o, foi deplorável, né? Mas juridicamente falando, ainda eles levaram uma autoridade romana. E o de Estevão? Como se deu o apedrejamento de Estevão? Tudo começa lá em Atos 6:8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Notem que alguns que eram da sinagoga chamaram de os libertos, alguns dentre os sirineus e alexandrinos, e da Cilícia e da Ásia, discutiam com Estevão e não conseguiu resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Atos 6:10. Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, eloquente, né? E ele discutia com aquelas pessoas, note que eram de diversas matizes as pessoas, né? Da sinagoga, chamado de libertos, sirineus, alexandrinos, Cilícia e Ásia, e não conseguiam resistir a Estevão, em função da sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Agora vem Atos 8:11. Então subornaram homens para que dissessem que ele estava proferindo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atos 8:11. E estas falsas testemunhas depuseram contra ele. Atos 8:13. E no capítulo 7, versículos 1 a 54, ele apresenta sua defesa perante o Sinédrio. É verdade que na defesa dele ele foi muito enfático. Eu disse na escola dominical esses dias que o melhor resumo de toda a história israelita está aí nesse discurso de Estevão, nessa defesa que ele apresentou. Note o que aconteceu agora, versículos 58 e 59. Após terminar o seu discurso, eles, cheios de ira e fúria, se arremeteram contra ele e o apedrejaram. Juridicamente estava errado. Por quê? Dessa vez nem a Roma levaram, né? Exatamente. Não levaram o caso nem as autoridades romanas. Então foi uma aplicação de sentença no caso de Estevão? Será que foi fruto de um julgamento e aplicação de uma sentença, conforme as leis da época? Foi um linchamento, né? Foi um assassinato, o que se deu ali com Estevão. Não havia nenhum critério de justiça sendo aplicado ali. Três julgamentos. Em qual deles houve um reto juízo? Apenas no primeiro. No julgamento de Jesus, no julgamento de Estevão, nós percebemos que todos estes princípios estabelecidos aqui milenarmente por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo no livro de Deuteronômio, não foram aplicados. Não foram aplicados. Assim como não são aplicados muitas vezes em outros tribunais onde se julgam, né? Demandas, onde se julgam violências, onde se julgam litígios, onde se julgam homicídios.
que fazer? Às vezes, a gente fica com aquela impressão de que não existe justiça. Qual é o símbolo da justiça? Os irmãos se lembram? É uma mulher que está com uma venda nos olhos, né? E com a balança nas mãos. Por que ela está com uma venda nos olhos e com a balança nas mãos? Teoricamente, para não ser a favor de ninguém, né? Ela não está escolhendo lados. Exatamente. E para que ela pese todas as circunstâncias, todas as evidências, todos os argumentos, né? E julgue com reto juízo. Nem sempre isso acontece. Não aconteceu na história dos israelitas, não aconteceu no Antigo Testamento, não aconteceu no Novo Testamento, em muitos e muitos contextos, salvo raras, preciosas e maravilhosas exceções. E muitas vezes não acontecem no percurso da história, não acontecem nos nossos dias. Muitos, em função disso, acreditam, olha, então é melhor que a justiça seja exercida pelas próprias mãos. Não chegamos a acreditar que isto seja válido, que isto seja possível. Se voltarmos a exercer a justiça com as próprias mãos, voltaremos a um nível de barbárie sem precedentes. Sem precedentes. E a barbárie não combina com o homem civilizado, embora ela esteja sendo largamente e vastamente aplicada em alguns contextos de guerra nos nossos dias. Mas é importante destacar, meus queridos, isso aqui não foi escrito em vão. Isso aqui não está aqui só para enriquecer o nosso conhecimento. É gostoso a gente adquirir conhecimento, mas não está aqui só para enriquecer o nosso conhecimento. Está aqui só para satisfazer a nossa curiosidade. Isso aqui é um princípio estabelecido por Deus para as relações humanas. E aqueles que são nomeados juízes, eles devem exercer a justiça com reto juízo. Sejam eles pessoas que agem no contexto eclesiástico, como lá no contexto do Novo Testamento, no contexto da igreja, seja aqueles que agem no contexto social e político. Uma coisa muito certa, quem agir sem o reto juízo, estará sob o peso da mão e da ira de Deus. Deus julga não só quando a igreja age de forma errônea, mas Deus julga todos aqueles que agem de forma errônea. Pertençam ou não à igreja, sejam ou não da igreja, conheçam ou não a palavra. Ai do juiz que julga aceitando suborno. Ai do juiz que julga não pela reta justiça, distorcendo-a. Ai do juiz que faz acepção de pessoas. Ai daquele que detém a verdade pela mentira. Ai daquele. Porque Deus, o reto juiz, trará a juízo todas as coisas. E Deus julgará a causa dos fracos, dos oprimidos, dos injustiçados e daquelas pessoas que estão sofrendo nas mãos de homens que são ímpios, injustos e que muitas vezes detêm o poder de julgar. Eu destaquei 5 lições aqui desse texto para nós. Irmãos, fiquem à vontade para destacar mais. Primeira lição: somos chamados à convivência. Somos seres relacionais. Mas precisamos construir convivência diariamente. Às vezes, quando há discussões entre alunos, e eles trazem a questão para a gente julgar, falam, olha, a convivência humana é um palco dos conflitos. Agora, os conflitos podem fazer 2 coisas conosco: ou nos tornar duros, intolerantes, ou nos ensinar a viver e conviver com as diferenças. Então, primeira lição: somos chamados à convivência, mas precisamos cultivar convivência. Se lá no mundo é mais difícil, na igreja não deve ser, né? Porque já dissemos em outra ocasião, temos nós o Espírito e temos nós o fruto do Espírito. E dentre outras coisas, torna possível uma convivência sadia, saudável e abençoadora. Segunda lição:
no calor de emoções positivas ou negativas, não estamos aptos a resolver ou mediar questões difíceis ou contendas. Então, não estamos em condições de mediar qualquer contenda, qualquer questão difícil, se nós estivermos tomados pela paixão, pelo rancor, né, pela ira, né, ou pelo excessivo amor a uma das partes. Um exemplo típico é o sacerdote Eli, que julgava Ana por achá-la embriagada enquanto ela orava no templo, mas não percebia que os filhinhos dele eram filhos de Belial, eram grandes pecadores. Por quê? Porque ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Então, muitas vezes não somos capazes de julgar adequadamente, especialmente ser tomados por emoções positivas ou negativas. Terceiro ponto. Há necessidade de autoridades constituídas para resolver demandas, litígios ou outras coisas que elas não consigam resolver aconselhando, ou que as pessoas não consigam resolver entre si conversando. Então, há necessidade. Curioso, o sistema é representativo, né? Assim como na igreja os presbíteros representam a igreja, os juízes representavam as tribos ou as cidades em que eles estavam. Quarto ponto, quem julga é responsável perante Deus pelo juízo proferido. Isso valia para o povo de Israel, vale para a igreja e vale para um país como o nosso país, vale, né, para uma nação como a nossa nação. Quem julga é responsável diante de Deus pelo juízo proferido. E ai daquele que julga sem julgar pelo reto juízo. Quinto ponto, o pleno exercício da justiça ocorrerá apenas em novos céus e nova terra, onde ela habitará. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aí sim, pleno exercício da justiça. Nem por isso, contudo, devemos nos contentar com uma justiça que seja parcial, uma justiça que não julgue corretamente, uma justiça que aceite suborno, ou uma justiça que faça acepção de pessoas. Devemos lutar para que haja uma sociedade justa. Esse deve ser o nosso princípio. Isso vale para todos nós, mesmo nas pequenas causas que nós julgamos. Eu digo como professor, a gente às vezes tem um aluno que você fala, nossa, eu gosto dele porque ele faz tudo, aí você não gosta dele porque ele não faz tudo. Não é assim. Não é assim. Devemos julgar apesar do procedimento, porque não é o procedimento que está em jogo, é a pessoa. Então, devemos atender sem fazer acepção de pessoas, né, e julgar tão somente os fatos e não as pessoas, no caso que nos são apresentados. Muito bem, essas são as 5 aplicações que eu encontrei aqui. Os irmãos, diante desse estudo, fala sobre juízes, justiça e sentença. Tem alguma outra aplicação que enxergaram? Ninguém? Pois não? Espera um pouquinho só o microfone, aí os irmãos da live poderão acompanhar também a participação do irmão. Colaborando com o estudo que o pastor nos trouxe, há um texto de Deuteronômio, primeiro capítulo, que fala do momento de Moisés, o texto que o senhor já citou, só que lá atrás, lá em Êxodo. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. E aí o texto continua.
Só que nós vemos algumas virtudes daqueles que se tornariam juízes aqui. Homens sábios, homens inteligentes, homens experimentados. E esse texto aqui já corrobora com aquilo que o senhor já falou. A ordem judicial, ela iniciou-se aqui com Moisés. Ainda que o conselho tenha sido Jetro, mas a orientação veio de Deus. Sim. Claramente. Então nós vemos aqui que toda essa ordem judicial que nós conhecemos hoje é estabelecida por Deus, como o senhor bem mesmo falou. Em relação a só um ponto que chamou minha atenção, a parábola do tipo, Deus continua sendo Deus e o homem continua sendo Deus, né? Aquela parábola, o homem, diz o texto, era um homem mau, que não temia nenhum outro homem, não temia Deus. Um homem vestido de autoridade é Deus, consequentemente, fará suborno, subornará, fará acepção da pessoa. Não exercerá a justiça justa, reto juízo. Por quê? Porque ele é um homem. Claramente, mais da história, né? Biblicamente falando e também da história contemporânea. Observamos. É triste vermos isso. Somente Deus é o reto juiz. Povos, será alguma de alguém quer torná-lo, dar a sentença. Infelizmente, aqui na Terra, nós nos depararemos sempre com isso. Homem falho, fraco, pobre, miserável. Claro que então se essa o homem ainda é o homem, o pecado ainda faz presente. Então nós gostaríamos que a justiça plena, total, realmente valesse. Nos entristece. Eu passei por um episódio qual todo crédito, claro, não de toda a classe, mas fiquei tão entristecido com o que aconteceu que perdeu o seu crédito. Ver que quando tínhamos pudéssemos ter continuado essa mesma si, lado sujo, lado corrupto do sistema jurídico. É triste. São todos. Existem bons juízes, bons advogados, como este e aquele. Mas, infelizmente, o homem, dinheiro, juntos, corrupção. Infelizmente. Então, é só dentro desse contexto, só para colaborar um pouco com o estudo, que, por sinal, é muito elucidativo e grande bênção para nós nessa noite. Amém. Aumenta a contribuição. A palavra de Deus diz que, até norteando a questão da mulher que tem uma venda em seus olhos e a balança. A palavra de Deus diz que a balança enganosa é abominação para Deus. Quando a balança pende para qualquer lado, seja da justiça ou de qualquer outro sistema político e ideológico, nós estamos em apuro. Então, a justiça brasileira, como disse o presbítero Fabiano, quando a gente estuda um pouco, a gente vê que a justiça brasileira, infelizmente falando, muito me entristece, não é para pobres. Até porque para você entrar na justiça, você tem que pagar. E
e os honorários são caros. Aquilo que os numerários são caros para que você entre na justiça. Por isso que não existe tanta justiça no nosso país. E a questão do Caio falou, da balança, é assim, que a mulher, ela está com a venda para que ela seja cega. Não consiga ver se é mulher, se é homem, se é pobre, se é rico, de qualquer nação, se é negro, se é índio, enfim. Ela não consiga ver, é exatamente essa a visão. E que a balança representa, pode ver que a balança não está pensa nem para um lado nem para outro. É que nunca pensa isso. Aristóteles dizia o seguinte, e eu concordo plenamente e vai de encontro com o que a gente sabe. Eu posso não concordar com o que você pensa, mas você tem o direito de falar o que pensa. Perfeito. Alguém mais? Agradeço a atenção dos irmãos, as colaborações que foram feitas e nós possamos aguardar esse glorioso dia em que a justiça habitará plenamente sobre a face da terra, né? E em novos céus e nova terra.